No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo que tem na nova atualização e também na nova DLC Crocodilia Coast aqui do Jurassic World Evolution 3. Tanto novas mecânicas, animais e também os itens de decorações. Então, bora lá! Começando então com o conteúdo da atualização, temos primeiramente aqui o novo mapa quadrado, esse que é do bioma tropical no Havaí, que eu vou mostrar logo para vocês o mapa em si. Mas antes também temos o novo modo de jogo, o chamado Caótico. Aqui ele tem como características principais os cientistas desabilitados, requisitos de energia desabilitados, necessidade de dinossauro aumentado, temperamento do dinossauro agressivo e saúde do dinossauro normal. Aqui com mais detalhes podemos ver que as fugas de dinossauros vão ser tratadas com muitas fugas, os dinossauros vão ter característica inteligente e também agressão. E mais algumas opções novas aqui, como essa expansão do território. Por padrão, o animal ele aumenta o tamanho do território conforme ele vai andando, mas com o tempo ele vai diminuindo. Mas agora nessa ilimitada, vai reduzir significativamente a perda do território e vai permitir que o território do dinossauro cresça indefinidamente, assim como está escrito aqui, dentro do espaço disponível. Ou seja, se você colocar ele em um lugar livre, ele vai crescer o território dele até preencher o mapa inteiro praticamente. O que já entra também nessa nova característica, que é a frequência de brigas entre dinossauros, que agora temos a opção aumentada. E isso aqui já diz tudo, né? Aumenta a frequência com que os dinossauros iniciam brigas e caçadas. Outras coisas novas que temos aqui também são algumas opções de frequência de reprodução dos dinossauros. Temos aqui a diminuída, que ela tornará um pouco menos frequente, a reprodução, a normal, a aumentada e também a máxima. Essa máxima permitirá que a reprodução seja feita com mais frequência possível, desde que tenha algum ninho válido por aí, e também elimina algumas restrições de reprodução. E agora falando sobre o parque, não teremos risco de sabotagem e também teremos eventos de tempestades frequentes. Esse então é basicamente esse modo caos. Esse daqui então é o novo mapa quadrado aqui do Jurassic World Evolution 3 no Havaí, ele que tem a vegetação agora tropical realmente com essas árvores aqui, e as palmeiras, diferente do Açores que lá tem uma vegetação diferente. Desse lado temos aqui essa praia e ao redor as montanhas com esse tipo de vegetação. A única diferença desse pro Açores é realmente a vegetação em si, que é focada mais nesse estilo aqui. Uma outra opção muito interessante também na hora de gerir os nossos parques é esse transporte automático de dinossauros mortos. Se a gente deixar ativada, qualquer dinossauro que morrer vai ser automaticamente transportado, sem a necessidade da gente ir lá manualmente. Isso daqui é interessante em um parque, mas eu acho que em uma reserva não fica muito legal, porque a gente pretende manter a carcaça lá, até que suma naturalmente. Falando agora de blueprints na workshop, temos a nova mecânica de coleções, que inclusive, cara, olha só, já tá cheio de coleções aqui da comunidade. Essas coleções vão ser muito importantes para juntar vários blueprints de um certo tipo. Por exemplo, esse daqui, ó, parece que é o Jurassic Lodge. São várias estruturas que inclusive eu tô usando aqui no nosso Império Glacial. Eu tive que baixar manualmente uma por uma e procurando, mas agora, por exemplo, tem essa coleção que o criador colocou, onde já tá tudo certinho, cara, muito bem feito aqui. Então, por exemplo, se você quer usar as mesmas estruturas que eu tô usando no Império Glacial, é só você baixar a coleção aqui, Jurassic Lodge, que terá tudo. Aquela ali são coleções já feitas por outros criadores, mas claro que a gente pode criar as nossas próprias coleções também, vindo aqui em minhas coleções, nova coleção, e aqui eu posso colocar o que eu quero. Por exemplo, vou colocar itens de lagoas por aqui. Essa coleção vai ser minha só mesmo, não vou colocar como pública. E aqui nesse botão adicionar a coleção, você pode adicionar todas as blueprints que você mesmo criou. Isso aqui eu achei um ponto negativo talvez, porque por exemplo, eu gostaria de organizar tudo que eu tenho de outros usuários também que criaram. Por exemplo, eu coloquei lá, como lagoas e itens de lagoa. Eu tenho muitos corais, muitos barcos, rochas e itens para lagoas, mas eu não posso criar uma coleção minha própria aqui. Talvez eles fizeram isso para evitar a pirataria das blueprints, Mas assim, por exemplo, se eu quero colocar aqui, ó, uma coleção com Parque Gênesis, eu clico aqui nesse maisinho, salvar e sair, e aqui vai estar essa blueprint. Até o momento eu não consegui instalar essas construções que eu tenho aqui de outros criadores em coleções, mas se vocês souberem de algum jeito, comentem embaixo, porque eu acho que realmente não dá certo. Outra novidade que temos aqui agora falando sobre decorações é a coleção de vidros. Então temos materiais aqui de vidro de todos os tipos praticamente. Temos esses mais escuros, esses aqui transparentes porém com bordas e também os lisos. E até um telhado gigante aqui de vidro também. Agora o animal que teve o seu retorno aqui no Jurassic World Evolution 3 foi o Elasmossauro.
Ele tem aqui, ó, todas essas skins. O modelo, como eu disse, né, em um outro vídeo, tá bem legal, tá bem maneiro. Já o macho tem uma tonalidade um pouco mais diferente, tá vendo, ó, com essas manchinhas aí pra gente diferenciar um pouco mais da fêmea, tá vendo, ó? Olha aí o modelo dele, que maneiro. Fica bem legal aqui com esses espinhos no rosto, olha só. Bem legal, essa daqui é a fêmea. E aí, como eu disse pra vocês sobre a skin, esse é o macho. A animação dele, que legal. Muito maneiro, pessoal. Vamos passar agora para o conteúdo da nossa nova DLC. E o primeiro animal que vamos ver é o Postosuco. Olha só que da hora, cara, que maneirinho. A última vez que eu vi esse bicho foi no documentário. E eu realmente achava que ele era quadrúpede, não desse jeito assim. Ele parece ter um tamanho bem pequeno em comparação, né, com os dinossauros de médio a grande porte. Mas em comparação com os dinossauros de pequeno porte, eu acho que ele ganha sim, tá vendo? Ó, por ser um pouquinho mais robusto. Essa skin padrão que tá aqui é bem legal também, mas claro que temos as outras variações aqui que são muito bonitas também, cara, olha só que legal. Todas elas têm uma coloração bem legal que combina bastante com o esquema de pele dele. Olha só esse aqui, parece que tem uma faixa no rosto, que legal. Com relação ao dimorfismo sexual aqui do Postosuco, a fêmea, ela tem esses espinhos na costa, não sei o nome exatamente, um pouco menor do que o macho, tá vendo? Ó, o macho tem um pouco mais dessa espinha aqui, tá vendo? Ó, mais esticada. Pra falar a verdade, isso aqui lembra muito um filhote de giganotossauro, não lembra não? Olha que maneiro, pessoal, esse Postosuco aqui, ele que viveu no período Triássico e que viu os dinossauros basicamente como uma presa, já que lá eles eram a minoria e eram muito diferentes dos dinossauros que a gente está acostumado. Aqui ele gosta de um ambiente um pouco mais seco, pouca água e bastante pântano. E ao invés de preferir um alimentador de carne, ele gosta mais de uma presa. E esses daqui são os filhotes de Postosucos, olha só que maneirinho. Muito legal, cara, olha só. Próximo animal que vamos ver agora é os Desmatossuco. Ele é um bicho que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida e eu acabei conhecendo por causa dessa DLC. Inicialmente, quando eu vi o nome eu achei que ele era um carnívoro, mas obviamente depois de saber mais sobre ele, vi que é um herbívoro muito interessante, cara. Olha só o design dele, lembra um pouco o Sauropelta, mas com o modelo mais crocodiliano. Essa aqui é a skin padrão que vem por aqui, bem bonita também. E claro, temos essas outras variações que são bem legais também. Olha aqui essa azul que maneira. Falando do dimorfismo sexual do Desmatossuco, aqui a fêmea tem os chifres um pouco mais alongados do que o macho. Essa daqui é a fêmea, já esse daqui é o macho, tá vendo? Ó? Tem essa pequena diferença por aqui. Bem interessante. Esse daqui então é o mais novo crocodilo herbívoro aqui do Jurassic World Evolution 3, o Desmatossuco. Olha só, esse daqui é a fêmea, bem legal. Como eu disse antes, né, os chifres aqui dos lados são um pouco mais alongados do que o macho, que aqui a gente consegue ver nitidamente, tá vendo? Ó, esse daqui já é o macho, com a skin muito bonita, cara, inclusive, olha só que legal. Acho que ele pode ser considerado aí um herbívoro de pequeno a médio porte, já que ele é um pouco menor do que o anquilossauro, se eu não me engano.
Já esse daqui são os filhotes de Desmatossuco, olha só que maneirinho. Dessa vez veio somente um, diferente dos outros do Postossuco. E como último animal crocodiliano aqui temos o Deinosuchus, cara, o monstro. Ele finalmente chegou aqui no Jurassic World Evolution 3 e não precisaremos mais usar mod pra jogar com ele. Essa skin padrão aqui dele é muito maneira, muito bonita mesmo. E falando aqui em dimorfismo sexual, o macho pra fêmea eu acho que é mais na skin mesmo. E também ali nas partes espinhais, principalmente da cauda, onde que o macho é um pouquinho mais pontudo do que a fêmea. Claro que a skin também muda aqui do macho, já que ele tem essa coloração um pouco mais diferente. Olha que legal, pessoal. Cara, é muito louco ver esse animal aqui, cara. Que doideira, mano. Eu achei que ia demorar muito pra vir esse tipo de espécie aqui no Jurassic World Evolution 3, já que demanda um pouco mais de mecânicas, como eles mesmos disseram. Tiveram que fazer algumas modificações para funcionar o ataque do crocodilo, né? Que inclusive a gente vai testar já já. Aqui ele gosta de um ambiente um pouquinho árido, com muita água profunda e também bastante pântano. E olha só que interessante, ele não gosta de cabra, aqui ele prefere um alimentador de carne, mas claro que também vai ter alimentação de peixes que vai ser feita aqui por meio do rio. Olha só que maneira aqui ele nadando, cara. Olha que legal, velho. A única coisa que a gente não vai ver é ele nadando pra baixo, né, um pouco mais fundo, porque não temos essa mecânica aqui no Jurassic World Evolution 3, pelo menos ainda. Quem sabe no futuro, se tiver uma atualização aí de lagos profundos também, talvez melhorem a mecânica aqui da água também. Mas cara, assim já tá bem interessante, bem legal de assistir. E esses são os filhotes dos Deinosuchus, olha que maneirinho, cara, vieram quatro pequenos Deinosuchus, olha aí que maneirinho, que legal. 4 pequenos crocodilinhos que vão virar gigantes no futuro. Olha só, eles nasceram e já foram direto pra água, cara. Olha que legal. Muito maneiro, mano, ver esses crocodilos aqui, cara. Agora vamos para nossas duas últimas espécies, que são as marinhas. Temos aqui a volta do Chonissauro. Ele aqui que é o nosso Ictiosauro gigante, olha só como é bonito. Cara, é uma das minhas espécies favoritas aqui, porque eu acho ele muito bonito, cara. Eu acho ele bem legal, uma baleia gigante aí. E temos essas skins aqui que também ficaram muito interessantes, olha só. Olha que legal, cara, isso aqui parece muito uma orca, né? As skins do macho também ficaram muito legais, olha só esse contraste aqui de cor. Agora aqui no dimorfismo sexual não dá pra ver tanta diferença com relação ao modelo, mas somente na skin, tá vendo? Esse daqui é o macho e esse aqui é a fêmea. Olha que legal, velho. Muito grande esse réptil marinho, muito da hora mesmo, mano. Uma pena que ele veio em uma DLC, tá? Eu acho que a Frontier só errou em trazer esse animal em uma DLC, onde deveria ter sido em uma atualização. Eu sei que tem o trabalho, né, dos filhotes e tal, novas animações e tudo mais, mas esse animal deveria ter vindo em uma atualização gratuita, na minha opinião. Aqui a Frontier acabou aproveitando as espécies crocodilianas que com certeza a gente compraria. Mas tá tranquilo, ainda assim ficou bem legal esse animal aqui de volta.
Agora vamos para o nosso último animal aqui dessa DLC, que é o Stixossauro, outro réptil marinho que tinha no Jurassic World Evolution 2 que veio dentro dessa DLC. Olha só, temos essas skins por aqui, e se eu não me engano ele tem uma peculiaridade que é a bioluminescência, então algumas partes do corpo dele ficam brilhando na parte da noite. Temos aqui então pela primeira vez no Jurassic World Evolution 3 os nossos Stixossauros. Olha que maneiro, velho. Bem legal. Esse daqui é outro animal também que, na minha opinião, deveria ter vindo em uma atualização gratuita, mas já foi. Uma pena, né? Todas essas espécies terem vindo agora depois que eu fiz o desafio dos répteis marinhos. Cara, seria perfeito se eu tivesse feito mais pra frente o parque. Eu tô feliz que temos novos répteis marinhos, já que a quantidade era pouquíssima. Ainda assim eu acho pouco, mas com o tempo com certeza vai aumentar. Esses então foram os nossos animais aqui dessa DLC. Agora falando sobre construção modular, temos aqui algumas peças interessantes, como esse portal aqui na frente, escrito Boardwalk. Muitas construções assim de casas litorâneas, talvez, dos Estados Unidos. Pelo menos é o que parece, são casas e construções costeiras da parte dos Estados Unidos, são bem legais e que dependendo do tema do parque pode ficar muito interessante colocar elas. Olha, temos esse restaurante aqui também, bem legal. E algumas áreas para os visitantes descansarem. No geral, essa DLC foi interessante, eu gostei por causa da adição dos crocodilos, mas o único ponto negativo é a vinda dos répteis marinhos que deveriam ser por atualização gratuita. Fora isso, é uma DLC interessante que eu acho que vale a pena comprar sim. Deixa o like então se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo se você vai comprar essa DLC, se você gostou ou não, quais os pontos positivos e negativos. Se inscreva para não perder os novos vídeos aqui no canal. E se você não viu o meu último vídeo do Planet Zoo, onde eu fiz um cercado para o nosso elefante indiano, é só clicar no vídeo que tá aparecendo agora, beleza? Muito obrigado por assistir e até um próximo vídeo. Falou!